A Ju deve estar entrando. Oi, Ju. Tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo bem, graças a Deus. Essa imigração nos deixando a todos malucos, né? Cada dia uma novidade, enfim. Como você tá? É, tudo jóia. Estamos aqui tentando se preparar, né, para esse avalanche de notícias. A gente tá. Cada live, fiz uma live do 482 da semana passada e agora já veio o budget. É muito interativo esse nosso mercado, né? Não é? Não é? Quando a gente acha que a gente dominou um assunto, vem um novo, né, Cláudia? Aí dele estudar e vamos que vamos. Ler E esses não budget, para. não para, ler esses budget papers, entender um pouquinho, né, dos interesses aí da Austrália, mas é tão importante, né? As pessoas, eu acho que né, muitas pessoas não se dão conta, né, da importância dessas informações para o nosso trabalho, principalmente, não é? Sem dúvida. O budget, né, só para explicar para o pessoal, né, é o orçamento, né, para quem está mais familiarizado com a política no Brasil, é a votação do orçamento. E, na verdade, a imigração é diretamente relacionada ao orçamento, que é ali onde eles fazem o planejamento para o próximo ano. O ano na Austrália, o ano fiscal, ele começa no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de junho do ano seguinte. Então, hoje a gente está no ano fiscal 2021-2022. Né? Sempre essa época aqui, março, o ano passado, se não me engano, foi maio, né? Eles fazem o orçamento que vai fazer o planejamento do ano que vem. Não só de imigração, mas imigração está ali diretamente relacionada ao plano econômico do governo, né? Então tem várias coisas que a gente fica ali na expectativa para saber, né, como que vai ser o ano 2022 e 2023, né? E aquela terça-feira à noite, normalmente ali a gente fica na expectativa para ver as notícias, né? Eles não, quem liga a TV, né, muitas vezes fica sabendo do que o governo planeja para o aged care, para child care, para saúde, para a área militar, não dão tanta importância para a imigração na TV, né? Então, é a nossa função aqui trazer essa perspectiva. Com certeza. E por mais que a gente, né, Cláudia, a gente fica, obviamente, né, a gente vai direto para a questão de migração, né, como eu mencionei, todas as informações em relação a todos os investimentos e né, planejamento da Austrália são extremamente importantes. Não que a gente possa adivinhar aí o que vai acontecer ou o reflexo de determinadas ações na imigração especificamente falando, mas já nos dá um indício aí, né, onde estão os maiores investimentos, regiões, se continua o foco em áreas regionais, o que que eles estão né, prevendo aí para os próximos anos e a gente consegue guiar um pouquinho as nossas consultas ou guiar os nossos clientes, né, de uma forma mais Sim, efetiva. com certeza. Com certeza. Quando a primeira coisa que a gente vai olhar no budget, né, quando a gente abre ali as notícias sobre imigração, nesse primeiro momento eu confesso que fiquei um pouco decepcionado, né, porque quando você olha ali a primeira notícia, você vê vagas se mantiveram em 160 mil, que é provavelmente o mais baixo, né, da história da Austrália, né, 160 mil vagas de imigrantes para um ano é pouco, né? E a gente estava com uma expectativa que agora, depois da pandemia, que a gente teve um decréscimo muito grande, né, da população, que essas vagas pudessem voltar a um patamar maior, né? E essa primeiro impacto assim veio de uma forma negativa, né? O que você achou? Também a gente tem um pouquinho considerar lá o Natural versus Migration, que a gente até conversou um pouquinho antes, para entender que isso daqui são vagas de imigração permanentes, né? Mas não quer dizer Exatamente. que o país não queira aumentar a sua população em geral, né? Exatamente. A minha, com certeza, né, deu esse balde aí, é um pouquinho balde de água fria, né, Cláudia? Não tem a dúvida. Eu também esperava, claro, um número maior, mas eles já estão falando, né, de puxar esse número aí para 190 mil nos próximos anos. Então, acredito que em algum momento isso vai acontecer. Talvez não tão rapidamente como a gente gostaria, mas ainda assim vai acabar acontecendo. Pelo menos, né, temos que ser positivos aí. Mas, com certeza, o que a gente, pelo menos essa é a minha visão, né, do que vem acontecendo, eu brinco que são muitas ações
de tapar o sol com a peneira, né? Então, assim, são ações imediatas que eles precisaram, né, tomar, enfim, medidas imediatas, né? Como o visto de pandemia, a questão do Working Holiday Visa, abrir, né, para o Brasil, enfim, a gente vai falar disso depois, ou mesmo reembolso de taxas para os estudantes. Então, tem uma série de medidas que não estão diretamente, né, diretamente relacionadas a esses números, mas que estão preparando o terreno de uma certa forma para que o resultado seja esse, né? Então, essas medidas mais imediatas são mais fáceis de serem implementadas a curto prazo, não é? E aí uma mudança legislativa, é claro que precisa de todo, né? Tem todo um protocolo aí a ser seguido para que isso ocorra. Então, eu acho que eles entraram com muitas dessas medidas mais rápidas, mas para preparar para, né, para um plano mais a longo prazo aí para os próximos anos. É o que a gente vem torcendo, né? Sim, sim, com certeza. Eu também concordo. Eu acho que as medidas imediatas ali que estão tomando estão assim, estão vindo como uma avalanche de boas notícias, né? E eu não, a gente está num momento muito bom para a imigração. Todo mundo que está chegando agora, ou que já está aqui, assim, os caminhos estão se ampliando bastante, né? Tanto para vistos temporários quanto para vistos permanentes. A questão maior, né, e agora eu acho que tem certas coisas que vão influenciar, por exemplo, a eleição, né, vindo agora em maio, a eleição federal, que a gente vai tentar entender agora como eles vão lidar, porque são medidas imediatas, mas vão ter que realmente refletir, vão ter que continuar fazendo sentido no curto a médio prazo, né, porque não adianta aumentar um monte de tipos de visto, possibilidades de vistos temporários, né? E não ter caminhos para essas pessoas depois chegarem no permanente. Ou ter um caminho tão limitado quanto 160 mil vagas, que faça com que fique aí o governo segurando um monte de aplicação, porque é isso que eles estão fazendo, né? Todo dia tem cliente falando, poxa, cadê meu visto? Está demorando mais de um ano. Olha, provavelmente, né, a gente não sabe, mas tem uma grande tendência que acabaram as vagas do ano, né? A imigração não pode dar um visto 190 se ela não, lá atrás, em maio do ano passado, ela não planejou aquela vaga, né? Eles não vão passar dos 160 mil. Então, o que eles muitas vezes fazem? Eles seguram, né? Eles vão ficar segurando até virar o ano, opa, agora a gente tem mais vagas, agora a gente pode aprovar aquele visto. E é esse que é o medo, voltar naquela época onde a gente tinha um monte de aplicação, demorando tudo 2 anos, né? Eles consertaram o visto de partner, e estava realmente demorando 2 anos, né? Agora a gente observa aí vistos de partners, às vezes, em 3 meses já sendo finalizados, porque eles aumentaram a cota, né, de partner visa, de family visas, e agora inverteu. Agora o family visas, né, voltou para o patamar onde sempre esteve, que é de 1/3 do programa. E aí veio a boa notícia, em contraponto, para pelo menos a grande maioria das pessoas que devem estar curiosas sobre a live nos assistindo, que foi o aumento do Skill Program, né? Todo mundo que vai emigrar através dos seus skills, das suas qualificações, experiência, ocupação, emprego, pontuação, essas pessoas se deram bem, porque voltou ao nível pré-pandemia de 2/3 do programa inteiro, 110 mil vagas praticamente, né? Com certeza. Até é importante, né, Cláudio, falando nessa questão dos vistos, só para o pessoal entender, né, aqueles que não, enfim, não assistiram a nossa live do ano passado, que o fato deles terem, né, esse número de vistos que eles vão aprovar no ano não significa que eles vão negar os demais, né? E muita gente me pergunta isso nas consultas. É só uma questão que as filas, né, o tempo de espera por esses vistos se torna mais longo. Foi justamente o que aconteceu no oposto do Partner Visa. Quando eles aumentaram a cota de vistos a serem aprovados dentro de um ano, é claro que essa fila automaticamente diminuiu, né? O tempo de processamento acabou diminuindo. Então, por mais que esse tempo, né, não seja o ideal, eles não negam esses vistos em função disso. É só uma questão de rollover, né, de passar o restante que não foi aprovado para o ano seguinte. Por isso que a gente sempre vê essa avalanche de vistos sendo aprovados no início do ano financeiro, quando a nova cota, né, é emitida. Então, não chega assim, é um fator ruim, claro, ninguém quer ficar esperando esses processos e com certeza afeta muito mais quem está fora do que quem está aqui, porque quem está fora está esperando para vir. E é claro que os programas estão de olho em quem está aqui justamente por isso, porque quem está aqui
por mais que esteja num bridging visa esperando essa resposta, já está contribuindo com o país. Quem está fora, não é? Então, é ruim, claro, mas não chega né, a mudar aí a dinâmica no sentido de quantos profissionais terão o visto aprovado, não é? No final das contas, não é? Então, as pessoas às vezes me perguntam, isso significa que é o número de convites, as pessoas confundem bastante, né? O número de convites a serem emitidos, esse número, não tem nada não, né? Não é o número de convites que serão emitidos para Skilled Migration, é o número de vistos Skilled que serão emitidos naquele ano financeiro. Mas é lógico que a imigração não vai emitir um enorme número de convites, não tendo uma cota de vistos a serem emitidos naquele ano, porque daí o backlog de processos vai ficar muito grande. Então, uma coisa acaba acompanhando a outra, né? Não sei se tu concorda comigo. Sim. O pessoal, muitas vezes, eles acabam pensando, quando a gente fala de skill migration, né, muitas vezes as pessoas elas se preocupam ou elas associam com aquele visto da pontuação, né, onde você junta um número de pontos, né, de idade, qualificação, experiência, nível de inglês, se tem a família sendo inclusa. E esse chama o General Skill Migration, mas não é só de General Skill Migration que o programa de skill existe, né? Quando você pega um visto através de uma empresa, né, o Employer Sponsor, isso é Skill Migration. O Global Talent, que está pegando está mordendo uma boa parte das vagas, né, o Global Talent, também faz parte do Skill Program, né? Então a gente tem sempre lembrar que quando a gente fala de skill, que aumentou tudo, né? Inclusive as vagas da pontuação, né? Aumentou e teve umas coisas bastante positivas, principalmente para aquelas pessoas que estavam ali um pouco sem perspectiva, né? Tem muita gente, poxa, mas caramba, Cláudio, os requisitos dos estados são muito complicados, eu não consigo, eu tenho uma pontuação super alta, mas... né? Então, voltou a possibilidade do 189, né? 189 que o ano passado não, esse ano aqui, né? A gente está aqui em 2021, 2022 ainda. A gente tinha 6.500 vagas, agora foram para 16.650 vagas, né? Então, é mais do que o dobro. Então, isso daí vai dar a possibilidade de visto para muita gente que estava ali um pouco desesperançosa. Vamos puxar esses números, Cláudio, e assim, já o pessoal deve estar curioso aí, e também é importante ressaltar, eu acho que o Cláudio já falou isso antes, vistos temporários nem sempre, né, eles não estão incluídos, na verdade, dentro desse planejamento. Então, eu vi alguém aqui que perguntou, né, do 870, o 870, pela lógica, não estaria incluído aqui dentro da categoria de Parent Visa. Tá? Então a gente tem que cuidar também. Vocês vão ver que não tem, né? Não tem visto de estudante, não tem graduate visa, nada disso dentro desses números, tá, gente? É voltado aí à imigração permanente mesmo. Acho que os únicos dois vistos ali que acabam sendo considerados, né, que não são nem temporários, né? São os provisionais regionais, 491 e o 494, né? E se eu não me engano, quando eles falam do Partner Visa, eles acabam já considerando os números do 820, que é o primeiro estágio, né? O 309, 820. Fora isso, é sempre, a gente está falando de imigração, e assim, pelo menos o Skill Visa, ele teve um aumento bastante significativo em quase todas as categorias dele, né? Sim. Você tem os números Você vai aí puxar? mais fácil? Tem. Vamos lá. Quer que eu puxe? Vamos lá, pode começar. Tá, então a categoria Employer Sponsor, né, que basicamente a gente fala aí, não é, Cláudio, do 186, é basicamente 186, né, quando a gente fala nessa categoria, que ou vem através do 482 ou é 186 direto, de 22 mil vistos, né, ali em 2021, 2022, subiram para 30 mil, né, então 8 mil a mais. É sempre a maior fatia do programa, né, sempre porque são pessoas que já estão ali trabalhando na área, em ocupações de lista de médio a longo prazo, que tem uma demanda de médio a longo prazo no país. Então, essas pessoas é o tipo de visto que a imigração sempre vai adorar, né? Tá trabalhando na Austrália, já está cumprindo aquela função, nada mais melhor do que a empresa poder ter essa pessoa de forma permanente.
Com certeza, e ainda mais com essas novas reformas aí, né, que tivemos de pessoas na short term também terem acesso a 186, não seria lógico se não tivéssemos aí um aumento, né, porque a Sem expectativa é que dúvida. tenhamos muito mais, né, muitos profissionais a mais qualificando aí. Mas Sim, seguindo ali para o skill independente, né, Cláudio, que é um 89, o visto através de, obviamente, pontuação, você já falou, né? De 6.500 para 16.652. Muito bom, né? Esse muito pulo bom. foi. Não que o número esteja muito bom, né, gente? Mas Sim, ainda assim o pulo, o, né? o 89, a única coisa que quando estava em 6.500 eu já falava para as pessoas, esquece. Né? A concorrência está gigantesca. E outra coisa que as pessoas têm que considerar também do Skill Independent, que ele tem duas categorias, ele tem dois tipos. Né? E um dos tipos é exclusivo para neozelandeses. Né? E não é tão muito difícil de neozelandeses pegar um 89. Né? Então, quanto mais neozelandeses pegar, toma maior parcela dessas vagas. Então, com Comem 6.500 tudo. eu diria, com 6.500 eu diria, olha, deve sobrar ali umas 2.500 vagas no máximo. Agora, com 16.600, bom, então pelo menos, né, vamos ver se a maioria dos meus holandeses já estão pegando, já pegaram as vagas que eles queriam, né, e agora sobra mais para nós. Vamos ver, né? Se ficaram presos um pouquinho, né, no exterior, como muitos de vocês nos assistindo, enfim, vamos Sim, torcer. Mas é um aumento, claro, bem positivo. Eu sempre digo, um 89 é uma opção, continua sendo uma opção, mas a gente não coloca todas as nossas fichas nele, né? Então fica ali sim. de só mais um tique ali na expression of interest. Aí a Isso. gente vai para o regional, né, Cláudio, que se vocês. É bem legal, gente, até só um parênteses aqui, eu convido vocês, não é, a lerem a ler o budget papers, né, que a gente chama, que são os documentos oficiais do federal budget. É muito importante que todo mundo leia. Eu acho que eu não tive ainda condições de ler total, né, eu estou basicamente na metade, mas são milhares de menções aí ao desenvolvimento regional. Né? Então, esses números apontam justamente isso, de 11.200 para 25.000, não é? Então, foi um salto muito grande mesmo nesse número, mesmo o State, né, Territory Nominated, que é basicamente o 190, de 11.200 para 20.000. Mas, assim, as menções aos investimentos em desenvolvimento de áreas regionais é gigantesco, né? Assim, o número é muito grande. Então, acompanha, né? Faz total sentido. Sim, e agora o regional ele virou o segundo maior programa, né? Que também aqui também tem employer sponsor, né? Também tem visto de sponsor, porque aqui está incluso o 494. Então vem bem de encontro, assim, a imigração quer quem trabalha na área já, chega aqui já trabalhando, ou seja, essa pessoa merece realmente ficar. Né? Todo mundo vai ter uma chance, mas quem está trabalhando na área, principalmente quem está indo para a área regional, porque quem tá nas grandes cidades, Sydney, Melbourne ou Brisbane, não tem o caminho que as outras pessoas em áreas regionais têm. Então, essas outras pessoas, além de ter as 30.000 vagas do Employer Sponsor 186, além de ter as 16.600 mil vagas do 189, ainda tem 25.000 vagas para pensar em vistos 491 ou 494. Com certeza. Mas lembrando, né, Cláudio, que o 494, se a gente for pensar, é basicamente isso, né? É um sponsor que só não permite, não é seguir em Sydney, Melbourne e Brisbane. Então, não é nem aquela época que as áreas regionais, né, tinham algumas outras exclusões, não é? Hoje, Sim, áreas nos arredores de Sydney são regionais, por exemplo, e assim vai. Então, as possibilidades são imensas. sem dúvida, sem dúvida. Novamente, o 190, ali State Territory Nominated, você já mencionou, teve um aumento bastante significativo também. E agora, alguns que caíram, né? O que para a maioria ali vem como até uma boa notícia, porque são vistos que a gente nem olha tanto, né? Ah, o Business Innovation Investment caiu de 3.500 para 9.500. Quem tinha pretensão de investir na Austrália ou abrir um business na Austrália e tentar pegar o visto através da categoria de investidor, diminuíram as vagas. Ainda tem bastante vagas, né? 9.500 é bastante expressivo para o nível de exigência que eles têm, né? Mas a diminuição desse programa foi positiva para a grande maioria das pessoas, porque liberou vagas para serem usadas no Skill Independent, no Employer Sponsor, nas regionais, né?
É aquela coisa, o investimento é lógico, sempre vai ser importante, óbvio, isso nunca vai mudar, mas também, e o investimento sem a mão de obra. Não é um Sim, ciclo que não fecha, não é? Então, é o momento, claro, de fortalecer o mercado de trabalho, no sentido de ter pessoas à disposição para trabalhar, e continuar no investimento, porque não deixa de sem dúvida, acontecer, não é? Mas para o sem povo, dúvida. assim, para o pessoal em geral, é bom, né? É, sim, com certeza. O Global Talent também diminuiu, né? O ano passado eles tinham reservado 15 mil vagas, um dos maiores fatias aí do Skill Program, agora baixou para 8.400, quase metade. O que eu acho é que a imigração ela foi um pouco pretensiosa, né? Para achar que ia ter 15 mil pessoas, porque eles são tão exigentes com o Global Talent, que você tem que ser tão fenomenal na sua área, ter um destaque tão grande, que eu acho que eles foram muito pretensiosos em achar que 15 mil pessoas no mundo, que são assim, fantásticas nas áreas deles, iam querer vir para a Austrália. Né? Porque essas pessoas elas podem escolher, elas podem ir para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Né? Então, 15 mil vagas eu acho que eles não devem ter conseguido encher. E fora, eu fico pensando, né, que o processo em si, mas isso é mais uma questão legal mesmo, o processo em si é extremamente confuso. Não é porque eles incluíram uma categoria num visto que já existia, que é o Distinguished Talent, que vem na sequência aí, que teve, né, de 200 vagas aumentou para 300, né, no acréscimo não foi muito grande, mas eles inseriram um programa dentro de um visto já existente, e os requerimentos se tornaram extremamente confusos, não é? Então, o que parecia muito fácil, o processo em si, na hora de darmos entrada no processo, é extremamente complexo. Então, eu acho que talvez tenha um pouco, né, assim, de confusão aí administrativa ou de análise, não é, desses candidatos, assim, nesse É, fator comparação aí entre quem é melhor e quem é pior. eu acho que quando eles tentaram fazer isso foi um puxadinho, né? Eles falaram, em vez de a gente criar um novo visto, vamos colocar isso aqui já está muito parecido. Vamos criar uma categoria dentro desse aqui. Aí fizeram um puxadinho ali, mas não tá muito confuso, né? Ninguém sabe exatamente os critérios. Eu vejo muita gente não cumprindo exatamente os critérios que eles colocam ali, ainda assim conseguindo uma vaga. E eu vejo gente muito boa que acaba até a questão né, dos target sectors, né? Tem ali uma confusão dos target sectors, o que é, o que não é, o que se encaixa ou não. Então, é um programa ali que foi um pouco mal planejado, né, para começar pela aplicação, né? O formuláriozinho que eles colocam lá é uma bagunça, é super difícil, é meio estranho. Você preenche, aí chega no final, eles não deixam você submeter. Nossa, é um pouco. Precisa melhorar muito se eles quiserem preencher essas 8.400 vagas. Com certeza. Se eu sou um profissional desses, né, já chega ali no final, só o trabalho que me dá preencher o processo eu já desisto, né? Já É, permaneço na. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, né? Mas no skill total, só para o pessoal entender, foi um acréscimo, se eu não me engano, de. Foi o quê? 70%? 30% o acréscimo? No geral foi, foram né? Em 30 torno de mil 30%. vagas. Foram 30 mil vagas, que deve ter sido ali uns 40% de acréscimo, 40%. porque tinha 80, agora foi para 110, né? Então foram 30 mil vagas a mais. 20 mil vagas eles declaram como sendo do aumento do programa, né? Então, assim, o programa naturalmente aumentaram os aplicantes, e aí eles aumentaram 20 mil vagas naturais do aumento do programa, o que justifica exatamente o que a gente conversou ali no início, né, de ter um monte de aplicação no sistema e eles não têm vagas, né? Então eles precisam agora aumentar, porque se eles começarem a usar as vagas do ano que vem para as pessoas que estão esperando esse ano, rapidamente eles vão preencher e aí, de novo, vai ficar essa bola de neve. Né? Esse ciclo vicioso, com Então, certeza. 20 mil são do aumento e 10 mil o Skill Program roubou do Family, né? Então, Family, como eles já estamos up to date, né, no Family, já estamos processando os vistos rápidos, porque tem bastante vagas para a gente dar, né? Então, a gente passou 10 mil vagas do Family para o Skill. O que na verdade ficou uma composição, e isso, né, que é para o benefício geral, né, ou não geral, mas para a maior parte das pessoas, ficou a composição de 70-30, né? Então ficou 70% para skill e 30% para family.
que vai incluir aí os, né, partner visas, parent visas, child visas e alguns outros, né? Mas a composição ficou 70-30, o que, claro, Sim. né, é positivo. Isso daí, na verdade, isso daí era o correto, né? Sempre foi 70-30, né? O ano retrasado, quando começou a pandemia, eles falaram, olha, por esse ano, exclusivamente esse ano, a gente vai colocar 50-50, né? Porque os partner visas realmente eles estavam com mais demora enorme, né? 2 anos de espera. Eles falaram, bom, vamos colocar só esse ano aqui 50-50, só para a gente acertar aqui o tempo de espera dos partner visas, depois a gente volta. O ano passado foi uma grande decepção, porque eles tinham prometido que não ia se repetir, repetiu, né? Agora, esse ano, finalmente, eles voltaram ao que é o natural do programa econômico, né? Do budget, que é o aumento de profissionais qualificados para melhorar a economia. Com certeza. E aí né, a gente, claro, nesses números a gente acaba não falando, como a gente mencionou, de alguns outros vistos, mas, por exemplo, né, o Working Holiday Visa, que é um visto temporário, o aumento foi de 30%, se eu não me engano, 11 mil, né, vistos a mais a serem emitidos. Para o pessoal ter uma noção, eu até anotei aqui uns números, vou dar uma colada, mas para o pessoal ter uma noção, desde a abertura, né, do início da abertura das fronteiras, não é, em novembro de 2021, mais de 1 milhão de pessoas já, né, já retornaram ou entraram, enfim, na Austrália. A gente tem aí em torno de 130 mil estudantes internacionais, 190 mil turistas, 70 mil skilled professionals e entre, né, aproximadamente 10 mil de holiday makers, não é? Então, tem claro que esse retorno já está dando, né, um certo efeito e a não ser que eles concretizem isso no programa de imigração, os planos deles para 2024, 2025, que eles falam tanto, não vai se né? Não vai acontecer, enfim. Então tá tudo, Exato. não é o que a gente, não é o ideal, né, Cláudio, como você falou no início, não é o que a gente gostaria, lógico, mas é o que a gente estava de uma certa forma prevendo, né? Eu não acreditei que teria uma mudança radical, mas eu acho que muitas mudanças dentro dos programas vão ocorrer ainda ao longo desse ano. Então, os números podem não mudar, mas mudanças nos programas vão ocorrer antes disso refletir num aumento significativo, né, do Migration Program. Eu acho que sim, não é o ideal, né, como você falou, mas é muito bom já, assim, foi bastante positivo, até porque já vem de uma série de notícias positivas para a imigração, né? Isso daí foi assim, olha, então foi praticamente eles falando, olha, estamos olhando para a imigração também, tá? Tenham paciência, a gente está aqui, podem vir, vocês vão ter alguns caminhos já desenhados, mas as coisas vão melhorar ainda. E já foi anunciado, né, junto com o anúncio do Alex Hawke, né, que é o ministro da Imigração agora, junto com o anúncio do budget, foi também anunciado já a revisão da lista de médio a longo prazo. Né, isso daí deve vir agora no começo do ano fiscal, né, ele está prometendo, e deve aumentar consideravelmente. Esperamos, né, novamente, mas se acontecer isso, vai aumentar muitas possibilidades de Graduate Visa, né, vai aumentar muitas possibilidades de 186, mesmo para aquelas pessoas que estão chegando agora. Então, a gente tem que aí esperar. Você tinha mencionado também das 11 mil vagas do Working Holiday, né, do Working Holiday Visa. Só lembrando, né, o pessoal do Brasil, só lembrando que dessas 11 mil vagas extras aí, só 500 são para brasileiros. Tá? Então, brasileiro só recebeu 500 vagas. Mas se a gente comparar com o ano passado, então a gente tem 500 vagas a mais, ou seja, não tinha nada, né? Então foi muito positivo, pelo menos a gente está dentro Com do programa. certeza. Estamos dentro. Na verdade, assim, só recapitulando, né, Cláudio, que você mencionou aí algumas coisas, só para recapitular, né? Então, no início aí dessa reabertura de fronteiras, teve uma série de medidas no sentido de trazer novamente os estudantes, o pessoal, os Working Holiday Visa Makers, né? O pessoal que tinha vistos provisórios, mesmo turistas que não puderam fazer uso desses vistos porque foram afetados pela pandemia. Então, uma série de medidas no sentido de retorno desses profissionais, até de reaplicação, né, de vistos sem o pagamento de taxas. Se eu não me engano, o International Students, isso acabou em 19 de março, né? Eles tinham que entrar até 19 de março, mas para Working Holiday Visa Holders, eu acho que vai até 19 de abril, se eu não me engano, essas medidas. A gente teve aí ao longo da pandemia o visto 408, para quem estava aqui, que é o visto que a gente diz, né, o visto da pandemia,
que manteve muita gente no país, não há dúvida, não é? Tirou pessoas daquele ciclo de vou ficar ilegal, vou pegar um bridging visa E, que era uma última alternativa para não sair. Então, o pessoal se manteve legal, né, de forma legal aqui na Austrália e conseguiram, enfim, fazer uso desse tempo, auxiliar o país e, se Deus quiser, terão possibilidades futuras. A gente teve um anúncio de profissionais que estão ou que vão passar a ser sponsораdos no visto temporário de sponsor 482 em profissões da short term, da STSOL, também terem um caminho à residência permanente, que é o visto 186, algo que não era mais possível, não é? Então, embora tenham ainda que correr atrás, para aqueles que não estão ainda, né? Correr atrás de 3 anos de trabalho no 482, ainda assim é uma possibilidade muito boa. Para brasileiros agora, né, o Work and Holiday Visa, né, que tem os dois, Work and Holiday, que é o 462. Então, assim, tem várias medidas que foram tomadas, né, sendo tomadas. E aí vem até a resposta, algumas pessoas já colocaram aqui, eu vi nas perguntas, e aí, algumas profissões serão removidas da lista? A minha opinião é que não serão. Eu não acho, posso estar errada, tomara que eu não esteja, mas eu acho que, havendo alterações, eu acho que vai haver, né, a ampliação, enfim, a adição de ocupações à lista. Eu não acho que a Austrália está no momento de remover ocupações da MLT-SSL, mas tudo pode acontecer, né? Sem dúvida. Não faz muito sentido, porque realmente a Austrália está precisando de tudo. Tudo. Todas as áreas Tudo. têm uma demanda gigantesca, né? E não faz sentido nenhum agora a imigração começar a retirar ocupações da lista, né? No Não é o anúncio momento. no anúncio do Working Holiday Visa, uma coisa que passou despercebido, né? Porque realmente aumentou, agora o Brasil faz parte, né? Mas só, de novo, tem que cumprir todos os requerimentos, que inclui a idade, até 30 anos. E uma coisa que passou despercebida é que eles aumentaram a idade limite, vão aumentar a partir do dia 1º de julho, a idade limite para italianos, para 35 anos. E a gente sabe que muitos brasileiros acabam tirando o passaporte italiano e acaba vindo com o passaporte italiano. E aí, o italiano é muito bom porque, primeiro, não tem limite, não tem cap, né? Não é igual o brasileiro, que só pode 500 no máximo ao ano. O italiano não tem um limite. Quantos italianos entrarem, melhor. E agora vai começar a partir do dia 1º de julho até 35 anos. Acho que bastante brasileiro italiano aí vai ficar feliz. Vai se beneficiar. É que a gente tem, pessoal, o Working Holiday Visa, que é o 417, a gente tem o Work and Holiday Visa, que é o 462. O Brasil entra aí no Work and Holiday Visa e há, então, né, uma determinação aí de um cap, enfim, de um cap de vistos a serem emitidos por país por ano. Essa planilha vocês conseguem ver no próprio site do Departamento de Imigração ou procurar pelo visto 462. Brasil não vai estar lá ainda, porque né, a partir de 1º de julho, claro. Mas se vocês olharem, tem diversos outros países que têm uma cota bastante similar ou até um pouco menor do que o Brasil recebeu, né? Então, não é... Claro, tem outros que têm muito maior, se eu não me engano, o Chile, eu acho que tem, sei lá, 3.400, algo assim, mas é uma cota razoável dentro desse programa. Mas sim, a gente até hoje pela manhã, eu gravei um vídeo curto explicando um pouco do 462, depois a gente vai, né, editar e divulgar, explicando aí os requerimentos do visto, né? Mas é uma boa oportunidade aí para aqueles dentro da idade, da faixa etária aceitável. Isso aí. O que a gente pode fazer agora, Ju, é dar uma passadinha pelos estados, né? Acho Vamos. que os vistos mais comuns, os mais populares, né? Normalmente que o pessoal tem mais curiosidade é o 190 e o 491, né? Então, como esses vistos são estaduais, como eles são state nominations, né? É interessante a gente passar pelos estados e entender como que cada estado está se comportando, né? Só para explicar um pouquinho, então o governo federal ele coloca o limite, né? Ele coloca o número de vagas, né? O 190 ele recebeu 20 mil vagas, o 491 combinado com o 494 recebeu 25 mil, e aí esses 45 mil vagas o governo federal vai lá e distribui para os estados, para cada um trabalhar com aquelas número de vagas e criar o seu programa baseado nas necessidades locais daquele estado, né? Cada estado
meio que bid, né? Como que falaria bid em português? Pleiteia, Seria né? Pleitear, pleiteia, né? isso. Pleiteia uma Isso. cota, né? Exatamente. Cada estado pleiteia um número de vagas, né? E aí o governo federal distribui de acordo com as vontades de cada estado, né? E para a E gente, principalmente. E Pode só um falar? parênteses, né, Cláudia? E pune, não pune, vai, é muito, muito forte essa palavra, mas a gente vê que ao longo do ano, porque esses números eles acabam sofrendo variações ao longo do ano, não é? Então, ao longo do ano, o que a gente percebe é, se os estados pleitearam uma cota muito grande, eles estão segurando muitos convites, eles podem perder parte da sua cota que vai ser alocada aos demais. Então, é do interesse do estado bater essas cotas. A gente vê New South Wales para o 190, é bastante comum, não sei como vai ser esse ano, mas chega no final ali entre maio e junho, não é? Não bateu ainda a cota, começa a convidar um monte de gente na corrida, não é? Para o visto 190. Então, é importante que o Estado pleiteie uma cota de fato que, né, de convites que serão emitidos. E vai acontecer, aconteceu exatamente o contrário com o WA aqui, né? A gente tinha uma cota muito pequena, né? Eu Muito fiquei pequena. super decepcionado, né? O último budget, quando o estado, a WA inteira, né? A quarta maior cidade da Austrália está aqui e a gente pegou 1.400 vagas, né? Comparado com o South Australia, que tinha mais de 5.000, a gente com 1.400, eu fiquei bastante decepcionado. O que aconteceu? Chegou finalzinho de janeiro, o Estado acabou todas as vagas, né? O Estado anunciou que não tinha mais vagas e agora que eles foram lá pedir uma última, o que sobrou lá, né? E é até para o pessoal se preparar, porque isso pode acontecer de novo. O 190, o Stay Nominated, recebeu 20 mil vagas. Se a gente colar lá no site do governo, recebeu 20 mil vagas para esse próximo ano fiscal. Mas, quando a gente faz a contagem da alocação no 190 entre todos os estados, dá 15.500 15.500. vagas. Então, sobraram aí 4.400. Né? Então, provavelmente, ali aqueles estados que vão se arrepender no futuro, poxa, eu deveria ter pego mais. Não sabia que ia sobrar. E aí eles vão lá pedir, como aconteceu com o WA agora. Né? Então, aquelas pessoas que ficaram bastante decepcionadas com o WA quando anunciou que tinha pouca vaga, depois ficaram mais anunciadas que as vagas acabaram em janeiro, agora estão respirando um pouquinho mais, porque recebeu uma merrequinha ali para trabalhar até junho. Agora a gente se deu bem para o próximo ano. Próximo ano a gente está no jogo, né? WA está no jogo de novo. Mas o que era, foi realmente, né, Cláudio, foi uma surpresa no ano passado, imagina, não é? E mesmo South Australia, que a cota de South Australia foi boa, né, no ano anterior, enfim, e melhorou ainda mais, principalmente para o 491, o que faz sentido, porque eles convidam bastante para o 491. Mas, com certeza, tem essa diferença, as pessoas às vezes ficam perguntando, né, se tem essa cota, tem que convidar, vai bater, enfim, não necessariamente, às vezes, né, os números, eles não casam exatamente como esse número máximo, né, que a gente enxerga aqui. Mas eles têm que correr atrás. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que esses números, né, Cláudio, que a gente está lendo para o pessoal que está à disposição no site do Departamento de Imigração, ainda são para o ano de 2021 e 2022. Então, não quer dizer que essas cotas permanecerão dessa forma quando bater aí julho, e podem sofrer alterações no meio do ano, como sofreram 2 ou 3 vezes ao longo desse que estamos, não é? Sim. Quando a gente acessa o site da imigração, realmente os números estão ainda desse ano aqui, né? Mas teve uma divulgação já da composição para o próximo ano, né? E WA vai passar das 1.440 vagas, vai passar para 3.190. Né? Então, bastante positivo, mas 120% a mais de vagas, né? Então, de novo, a gente está, a partir do ano que vem aí, a gente está no jogo. É que eles já divulgaram, Cláudio, eles acabaram de atualizar o site do departamento e já está com esses números. Por isso que, então, assim, então, por mais, muda, né? Então, por mais que a divulgação foi para o ano seguinte, eles atualizaram já os números, por alguma razão, e permanece lá 2021, 2022, não é? Mas devem se manter, né? Devem se manter. A fonte que eu vi ali já estava falando do ano que vem. Né? Então, imaginando que realmente os estados vão receber parecido com o que receberam esse ano, né? A WA vai pelo menos ter uma boa cota para trabalhar,
comparado pelo menos com o que tinha esse ano fiscal aqui. South Australia aumentou, vai aumentar também um pouquinho mais de vagas, recebeu 700 e pouquinhas vagas. E Northern Territory, que recentemente anunciou que recebeu 200 vagas, né? A tendência é se manter nisso para o ano que vem. Não tinha muitas vagas, só tinha 1.000, vai aumentar 20%, 200 vagas. Mas, se a gente falar de Northern Territory, é bastante positivo, né? Porque Northern Territory não tem muito aplicante, né? Eu sempre tento falar para as pessoas de Northern Territory, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ir para Northern Territory. Então, 1.200 vagas, a gente pode comparar proporcionalmente como sendo uma boa cota. Vamos bater rapidinho. Posso ir um a um aí rapidinho? O pessoal começou a perguntar, posso? Então, Pode. o que temos hoje, né? ACT 600 para o 190, 1.400 para o 491, New South Wales 4.000 para o 190, 3.640 para o 491, Victoria 13.500 para o 190, 750 para o 491, Queensland 1.180 e 950, Northern Territory 500 e 700 regional, WA 2.100, 1.090 regional, South Australia 2.600 para o 190, 3.330, uma ótima cota, 491. Tasmânia 1.100 para o 190, 2.200 para o 491. E embora a cota que eu concordo contigo, né, Cláudio, do Northern Territory seja pequena e também a competição não é tão elevada, não é todo mundo que está interessado lá. Quando a gente olha, quando a gente estuda um pouquinho, né, o budget, no sentido de alguns investimentos que serão feitos, tem um grande investimento, agora eu não me lembro exatamente onde eu encontrei isso no budget, mas tem um grande investimento para 4 regiões da Austrália em termos de infraestrutura e indústrias chaves, não é? Então, a gente tem aí um enorme para a região de Darwin, a gente tem para a região do, deixa eu ver aqui se é norte de Queensland, norte central de Queensland, tem um investimento grande também para, acho que fala Pilbara Region, que é WA. Sim. Né? E tem a região de Hunter também, que já é uma região bastante buscada aqui em New South Wales. Então, são 4 pontos-chave de investimento massivo, né, nesse próximo ano. Então, me surpreende um pouco a cota de Northern Territory ainda está, né, pequena, né, diante do que eles estão falando aqui. Mas, de novo, é gradual, né? A mudança não seria radical, né, de um ano para o outro. Mas Pilbara, tem várias inclusive, indústrias. Pilbara que acabou de assinar um DAMA também, né, a região vai ser o 4º DAMA de WA, provavelmente agora é o estado que mais tem DAMAs, né? Tem um na região agora de Southwest, em Kalgoorlie já existe há um tempo, agora acabou de assinar 2 DAMAs, um já está em efeito, que é o de East Kimberley, lá para o norte de WA, e agora é Pilbara. E o East Kimberley que é muito interessante, porque tem ocupações de bastante baixo nível de skill, né? Então, por exemplo, quando a gente... Cleaner, commercial cleaner, né? Existe lá, né? Hoje uma pessoa como commercial cleaner consegue ser sponsorado por uma empresa na região de East Kimberley, né? Então é bastante interessante o programa. O problema é as pessoas quererem ir para lá. Mas é o primeiro, né, que tem essa ocupação e a gente vai ver Sim. aí a tendência é a gente ter ocupações, né? Quando a gente fala gente de nível, não é a gente que está falando, é uma questão do que a ocupação determina em termos de skills para a posição, né? Então, é o primeiro, né, Cláudio? É o único que tem, É a né, no primeira. momento. É o único que tem, eu imagino que Então, sim. E peço desculpa a todo mundo que está fazendo cleaner. Eu já fiz também, minha esposa fez bastante também. tempo. Não é desvalorizando, é realmente só como a imigração ela coloca, né, o nível exigido de qualificações para cada tipo de ocupação, né? Exatamente. Um estado que eu acho que muita gente procura, né, e infelizmente está sendo bastante decepcionante, né? Já faz alguns anos já, bastante decepcionante nessa parte de imigração é Queensland, né? Queensland é, se eu não me engano, o primeiro ou segundo maior estado da Austrália e tem um número de vagas, assim, minúsculo, né? Menor que a Tasmânia. Então, não dá para Não dá entender. para entender, não dá para entender. O pessoal às vezes, não, mas por que, né, que você não sugere? O pessoal acha que numa consulta, né, a gente fala às vezes de, né, Melbourne, Sydney, pegando aí as maiores cidades, Melbourne, Sydney e Brisbane, e aí o pessoal vê que eu não estou indo para o lado de, mas por que não?
Digo, gente, não, eu não vou sugerir Queensland ao invés de New South Wales. Não vou. Eu tenho né, um leque muito grande de clientes sendo convidados em New South Wales, regional ou não regional. Queensland não é assim. Candidatos para serem convidados, né? O pessoal, pelo menos a nossa amostragem, o pessoal 95, 100 pontos. Não dá para entender, principalmente visitando Queensland. Não é assim, a falta de mão de obra é evidente. Me remete, de repente, à falta de infraestrutura, não é? Então, assim, o trânsito está muito ruim, tem muitas coisas nesse momento né, que estão prejudicadas pelo crescimento vertical de alguns locais de Queensland, né? Então, muitos prédios, enfim. Eu não sei se é em função disso. Eu realmente não consigo compreender essas cotas para Queensland, não consigo. Já era muito baixa, né? Tinha 2.250 vagas, se a gente combinar aí o 90 com a 91, baixou para 2.130, baixou 5%. Então já era uma das mais baixas, né? Só está ali à frente de Northern Territory e de Canberra. O resto é um dos piores estados para se migrar por pontuação, né? Se eles têm essa falta de, quer dizer, essa não necessidade, né, em certas regiões, como eu imagino que seja Brisbane e Gold Coast, né? O restante do estado tem uma grande demanda de profissionais, né? A gente faz muito visto de sponsor lá, as empresas lá desesperadas por pessoas e o estado não está trabalhando em favor delas, né? Infelizmente, porque é um estado que a grande maioria já pensou ou se interessa em migrar, né? Tem muita gente que gosta de Queensland, eu adoro Queensland. Eu quando vim para a Austrália, escolhi Queensland como meu estado, mas realmente ainda bem que eu saí de lá. Ainda bem que eu saí de lá. Eu morei lá 4 anos, eu digo mesmo, assim, não me levem a mal, acho maravilhoso, mas enfim, não bate, realmente, por mais que digam a Brisbane e Gold Coast não tem mão de obra, os restaurantes com pouquíssimo staff, né, assim, usando o restaurante como exemplo, enfim, mas é papo de chopp, né, a gente brinca, é papo de chopp, mas essa cota não dá para explicar. Sim. Os estados que ficaram bastante atrativos, né, para esse próximo ano fiscal aí a partir de julho. New South Wales continua sendo o topo ali, né? Ainda bem, né? New South Wales foi uma agradável surpresa no último ano fiscal, nesse corrente, né, no último budget. Continuou, pelo menos não perdeu vagas, não aumentou, mas não perdeu, mas continua tendo a liderança, né? Bastante vagas, muitas regiões convidando no 491, um programa de imigração bastante claro do que ele pretende, do que ele quer, quais são as ocupações, quais são os requerimentos. Eu acho que está sendo muito positivo. South Australia continua sendo o bicho-papão aí das vagas, né? Mesmo sendo um estado pequeno, que só tem Adelaide praticamente, que é a quinta maior cidade da Austrália, ainda assim tendo uma cota enorme, né? Quase 6 mil vagas agora, se a gente combinar um 90 com a 91. Isso é muito positivo. Victoria continua tendo um bom número de vagas, né? Aumentou um pouquinho ainda, aumentou 250 vagas. O único problema de Victoria é muito foco em assim, STEAM, né? O Science, Technology, Engineering, Mathematics e o outro M eu esqueci qual que é. Mas é um programa bom, assim, pelo menos eles estão com possibilidades de hospitality, né? Eles estão ainda considerando, mas tem que ser um pouquinho mais, uma concorrência um pouco maior, né? Dependendo principalmente da ocupação. E eu acho também, só um parênteses, Cláudio, só falando de Victoria, a questão de Victoria, por mais que as coisas funcionem, né, na maneira que eles fazem o programa, não, ainda assim não é muito claro, né? Então, essa questão aí de quando os estados colocam uma lista de ocupações específica, é mais fácil, pelo menos para nós profissionais, entendermos o que o estado quer. A New South Wales já tem aí algumas listas, mas enfim, para o 190 a gente tem os setores, mas ainda assim os setores eles estão identificados aí, né, pelo grupo dentro do Código de Profissões, a gente consegue relacionar as ocupações. Victoria fica muito no ar, eu acho que o programa, esperamos que o programa seja um pouco mais claro, um pouco mais definido nesse próximo ano. Eu acho que isso afastou muita gente, não é, nesses últimos anos aí, diferentemente dos demais. Mas vamos esperar para ver, não é? O pessoal está perguntando bastante, Cláudio. Aqui eu já vi entrar mais de uma pergunta em relação às regras dos estados e territórios para o 190 e 491.
Essas regras, pessoal, hoje temos uma, possivelmente serão revisadas no início de julho, sempre há essa revisão, não significa que vão mudar ou não, mas sempre há essa revisão de lista e regras. Cada estado e território tem as suas próprias regras quanto à nomeação do visto 19491 e mais. Vejam que essas regras podem ser atualizadas também ao longo do ano sem nenhum tipo de aviso prévio. Então, o que torna aí o que faz com que as pessoas tenham essa visão, nossa, muda toda hora. A legislação em si, ela não muda toda hora. Não é verdade. Para ver uma reforma, né, em termos de legislação, ela tende a demorar um tempo, tende a ser anunciada com uma certa antecedência. O que muda são essas regras dos estados, porque, é claro, eles têm autonomia, não é de simplificar ou prejudicar ou melhorar para uns e para outros, dependendo da sua necessidade. Mas não temos ainda uma previsão de quando essas mudanças serão anunciadas. Possivelmente depois de 1º de julho. Sim, muito provavelmente sim. Os estados realmente, eles exatamente montam um programa de acordo com a alocação que eles recebem, né? Então, eles acabaram de receber essa alocação, né? E agora, daqui até julho, eles tendem a trabalhar em cima de um programa. Então, falam, ok, temos 5.000 vagas, como a gente vai distribuir essas 5.000 vagas? E eles criam um programa, né? Essas mudanças constantes, elas são fruto um pouquinho exatamente desse engessamento do número de vagas, né? Então, elas recebem o número de vagas e elas têm que planejar muito bem para aquelas vagas durarem 12 meses, né? Ou eles vão fazer igual a WA, sair convidando que nem loucos, né? Pelos primeiros 6 meses, depois vão acabar as vagas e metade do programa vai acabar, né? Então, eles montam ali porque muitas vezes falam, bom, vai ter muita gente depois que vai ser muito boa, então eu não vou usar agora, como que a gente vai filtrar isso? Mas eles podem fazer adaptações conforme dizer, opa, estamos recebendo muito aplicante. Nossa, não estou recebendo tanto aplicante bom quanto eu esperava. E aí eles vão adaptando, vão liberando, vão aumentando conforme as aplicações vão chegando. Nilson última vez que te interrompo, prometo. O Nilson Twells fez isso no final do ano, não é? Para o 190. Inseriu aí a necessidade de 3 anos de experiência para algumas ocupações, não para todas, mas é exatamente isso. Não é? Agora eu não estou mais com tanta, né, com tanta vaga. Claro que eles têm, acredito eu, uma divisão por ocupação. Isso não necessariamente a gente tem acesso, né? Não é uma informação disponibilizada ao público em geral. A gente tem uma cota do Estado, mas não por ocupação. Então, às vezes, eles dizem, tem muita gente nessa ocupação, quero os melhores. Então, vou pedir o pessoal que tem experiência para filtrar um pouco mais. É assim, e infelizmente a gente tem que jogar com essas mudanças ao longo do ano. E South Australia também, né, acabou de anunciar recentemente, né, que estavam acabando as vagas do 491, falaram, agora vamos fazer assim, vamos mudar. Então agora não se aplica mais assim, se aplica assim, a gente vai filtrar os melhores e é assim que os estados fazem. Infelizmente a gente fica um pouco a mercê, como você falou, a legislação é um pouco difícil de mudar, mas os estados não precisam seguir uma legislação, eles criam as próprias regras, né, que normalmente são as regras ali que são divulgadas no website deles, né? Então a gente tem que ficar acompanhando e se adaptando. Mas eu sempre falo para as pessoas, né? Olha, vai fazendo, monta o planejamento e segue ele, né? Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas porque, poxa, já estamos aqui em abril, fecharam as vagas, tudo bem, julho volta, né? Não tem problema nenhum. Não fica mudando de estado, não fica pensando numa ocupação a cada lista que muda, porque senão ninguém chega lá, né? Só concluindo ali, né, porque a gente também só tem mais 5 minutos, não sei se as pessoas ainda vão mandar mais perguntas, mas a South Australia realmente ficou em segundo lugar ali, Victoria em terceiro, mas é um programa um pouco complicado. Depois a Tasmânia continua com uma cota bastante boa, né, 3.300 para o estado como a Tasmânia combinar o 90 e com a 91 com 3.300 vagas é muito bom. WA se beneficiou bastante, principalmente disso aqui, principalmente porque estava muito ruim, né? Então qualquer aumento agora fica, nossa, 120% a mais. Claro, não tinha quase nada, né? Então a gente agora está pelo menos no jogo, né? E a Canberra não aumentou, continua com 2.000 vagas. Eles têm um programa até um pouco confuso, mas é até interessante. Tem algumas coisas ali que faz sentido isso aqui que eles falam. Mas tem que querer ir para lá também. Exatamente, com certeza. É uma região menor, assim, obviamente tem menos possibilidades, né? Se você não gostar de uma região e ir para outra, você fica totalmente centrado ali, não é? Enquanto nos outros estados, não. Existem, né, mais de uma opção, mais opções, né, digamos assim.
Mas essa questão de flexibilidade é muito, muito importante, isso que tu disseste, né, Cláudio, que a gente sempre fala para os nossos clientes. O pessoal, vou mudar para o estado X, enfim, porque aqui não está dando certo. Às vezes eu vejo o pessoal de New South Wales, que eu tenho um grande público daqui, que o pessoal quer se mudar de New South Wales sem nunca ter tentado New South Wales, porque escutou que New South Wales é difícil. Às vezes eu digo, gente, no momento que vocês pisarem fora de New South Wales, a tendência é que vocês não tenham mais New South Wales para considerar. Tentem, enquanto vocês estiverem aqui. Claro, continuem pensando em outras opções, mas não percam esse tempo que vocês têm aqui, porque no momento que vocês forem para outro estado e território, a tendência é que vocês tenham uma caminhada aí que vai de 3 meses a 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do estado, para qualificar para o estado e então tentar algo no estado. Então, as regras de estados e territórios hoje, elas são regras muito focadas a algo que você fez no local. Então, morou, trabalhou, estudou. É claro, é uma troca. Você vem, você gira ali o dinheiro, né, dentro do estado e território e a gente, né, mantém você aqui, digamos assim, e você mostra um compromisso com a gente. Então, as pessoas têm que fazer um bom uso do tempo que elas estão em determinados locais e não ficar sempre pensando que a estratégia vai iniciar ou sair do local que elas estão, não é? E tem que saber jogar com essa... Tem que ter uma flexibilidade. Muito difícil para a gente, muito difícil para os nossos clientes, mas se não tiver esse jogo de cintura, fica impossível, porque o programa Skilled Migration foi construído dessa forma. Então, que é um programa um pouco mais engessadinho, aí vai para o sponsor, não tem muito jeito, né? E mesmo assim, se a empresa fecha, se a pessoa é demitida, também altera os planos da pessoa, não é? Então, tem que respirar fundo, enfim, e seguir aí essas tendências sempre, né, para uma melhor estratégia, não há dúvida. Perfeito. Bom, Eu Ju, não acho que a consigo gente está olhar, chegando. eu não consigo olhar as perguntas só você, porque eu entrei depois, mas eu acho Não, que na verdade, eu acho que a gente respondemos todas. Eu acho que a grande maioria aqui está só agradecendo, né? A gente que agradece. Algumas perguntas, como o do Murilo aqui, fogem um pouco do propósito da live. A gente não vai entrar muito no mérito, até porque a gente não tem mais tempo. E eu acho que a gente pode concluir, porque a gente tem aqui 2 minutos, a gente tem que pelo menos poder falar tchau. E Obrigado, Ju. leiam, né, o Budget Papers, olhem lá, leiam nas entrelinhas, né, onde há o investimento, quais são as ocupações aí, que a tendência é termos uma maior demanda ainda na sequência. Obrigado você, Cláudio, sempre bom. Obrigada, pessoal, aí pelo carinho com a gente, com a nossa equipe, sempre, pela confiança no nosso trabalho, é vocês que fazem a gente estar aqui. E sempre que tivermos novidades, estaremos novamente, né, Cláudio? Sem dúvida. Isso Obrigada. aí. Valeu, Obrigada, um abraço. gente. Obrigadão. Tchau. Tchau.